Olá! A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que permite deduzir no imposto de renda da pessoa física as doações feitas à pesquisa científica no Brasil. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento. O nosso entrevistado, o senador Confúcio Moura, relator dessa matéria na CAI, onde a decisão foi terminativa, não é, senador? É o jeito de dizer, a decisão vale como do Senado todo e agora a bola está com a Câmara dos Deputados. Muito obrigada por essa conversa. Qual é o impacto dessa matéria? Esse é um assunto muito interessante, de iniciativa do senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima. Ele teve essa feliz iniciativa, mais ou menos copiando os modelos ingleses, os modelos de muitos países europeus e dos Estados Unidos, onde as empresas podem fazer doações que são deduzidas da base de cálculo do imposto de renda em até 50%. No caso aqui da proposta do senador Chico Rodrigues, ele não estipula limites, ele não fala limites. Se a pessoa quiser, um bilionário, milionário, tem muito a pagar de imposto de renda, ele quiser doar tudo para instituições científicas brasileiras, ele pode doar segundo a proposição. Nos Estados Unidos tem muito essa figura do filantropo, né? Aquele milionário que doa para as universidades. Doa. Exatamente. Isso é muito importante porque a iniciativa privada, aquelas pessoas idosas, que deixam já em testamento o recurso, a riqueza deles para as universidades. Isso é importante. A Universidade de Harvard, por exemplo, os ex-alunos contribuem para o desenvolvimento da qualidade daquela universidade fantástica americana. E o Brasil vive capengando, né? Vive assim de migalhas orçamentárias da própria União, que sofre vetos, corta daqui, corta dali. Um exemplo típico, como é que pode cortar recurso ou limitar recurso da Embrapa? Todo esse sucesso do agro brasileiro, hoje somos o maior produtor de grãos do mundo, nessa safra, então, você imagina como é que corta, que tudo isso foi pesquisado pela Embrapa. As universidades, a Fiocruz, Rio de Janeiro, as universidades com pesquisas maravilhosas. Então, logicamente, o dinheiro orçamentário ele é insuficiente, completamente insuficiente para o investimento. O Ministério da Ciência e Tecnologia vive com o orçamento menos de 1% do valor total. O Brasil tem uma cultura de investir pouco em ciência e tecnologia e esses números vêm reduzindo nos últimos anos. Progressivamente, quando não reduz, eles vetam. Deixa o percentual 1,2%, 1,1%, 0,9% do orçamento, mas lá na frente eles pegam contingenciam, aí termina saindo nada, paga só o pessoal. A gente viu aqui, eu estava até levantando um dado de uma pesquisadora, Mariana Maza, divulgado pela USP, é um estudo que ela fez do SBPC, que ela mostra que, na verdade, em 2020, o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia foi bastante reduzido em relação, inclusive, a 2019. E, no final, investindo em ciência e tecnologia mesmo, 4,7 bilhões, redução de 38%, segundo ela. E aí ela traz esses dados que o senhor trouxe dessas outras instituições, CNPq, CAPES, Fiocruz, onde os investimentos estão espremidos já e gradativamente nos últimos anos, comprometendo a pesquisa brasileira. Os laboratórios de pesquisas no Brasil, das universidades, das fundações, estão muito sucateados, muitos deles. Então, fica uma situação difícil. Exemplo maravilhoso e fantástico foi a pesquisa da Zika vírus, lá em Pernambuco, feita por uma fundação de lá, de Pernambuco. Dá para estimar, senador, quanto a pesquisa brasileira poderia voltar a arrecadar com uma iniciativa dessa? Existe interesse por parte da elite financeira brasileira, em pessoa física, em doar para pesquisa, universidades, instituições, ciência e inovação no Brasil? Claro, esse investimento não seria obrigatoriamente só para as instituições públicas, né? Também as startups, as empresas privadas organizadas por jovens, que só tem a ideia, a inovação, a vontade, ela precisa de um substrato financeiro que aporte recurso
para que elas possam prosperar suas iniciativas. E essas doações também vão ser feitas para essas startups? Essas, com certeza, como o projeto está tramitando, eu espero que ele ande, mas normalmente a equipe econômica fala assim, não, esse projeto vai alterar nosso déficit, nossas arrecadações e também vai atrapalhar nossas contas públicas. Isso não é verdadeiro, porque você investe por um lado e ganha por outro. Você ganha muito. Vamos imaginar assim, qual é o ganho da Embrapa pesquisando ao longo desses últimos 50 anos? Qual foi o ganho para o Brasil? Qual era a produção do agro há 50 anos atrás? E qual é a produção hoje? Qual é a inovação, né? A transgenia, enfim, os plantios, as sementes melhoradas, né? As pesquisas, os genes modificadores que vão lá na engenharia genética, alteram um gene contra, por exemplo, o clima, a aridez do solo. Enfim, tudo isso a Embrapa faz. E isso para gerar só um campo de pesquisa no Brasil. Só um campo, só uma coisa. E o resto dos materiais, as pesquisas na área das energias alternativas, na área também da saúde pública. Senador, explica essa doação. Por exemplo, a pessoa chegou à conclusão que ela vai ter que pagar um montante X, ela pega um pedaço daquilo e vai dar para uma instituição já credenciada. Como é que vai funcionar isso? O projeto precisa ser regulamentado uma vez aprovado? Lógico, toda lei precisa de ser regulamentada. Por exemplo, as fundações de pesquisas da região norte são as mais pobres do Brasil. Não tem dinheiro nenhum. Não é? Então, se, por exemplo, eu sou de Rondônia, tem a fundação, a FAPERO, que é a fundação de pesquisa lá, credenciada. Se eu, por exemplo, tenho que pagar, imaginemos, R$20 mil de imposto de renda, eu posso doar meus R$20 mil para a Fundação de Pesquisa de Rondônia. O projeto não estabelece um limite, não existe um teto. Num teto. Talvez no andar da carruagem ele possa estabelecer limites. Agora, se ele sofrer essa alteração na Câmara, ele teria que voltar para o Senado. Logicamente, voltaria ao Senado, né? Mas se pudesse tramitar assim e depois ser regulamentado, né, com uma base diferente pela equipe econômica, já seria um grande avanço. Eu mesmo, com o que eu tiver de imposto de renda a pagar, eu doaria todo para a pesquisa científica. O senhor falou da equipe econômica num primeiro momento, dizendo que sempre resiste, dentro do governo, a qualquer outra dedução de imposto de renda, porque isso reduz a arrecadação potencialmente. O senhor acredita que... O senhor encontrou resistência quando o senhor aprovou esse projeto, quando o senhor relatou esse projeto na CAI? O senhor acredita que essa resistência pode existir na Câmara? Pode sim. Essa nossa na CAI foi um atropelamento. Nós realmente tinha pleitos da equipe do governo para... O governo pediu para não aprovar? Para não votar. Mas assim, mesmo nós solicitamos o requerimento, que veio na hora, e nós resistimos e votamos. E foi aprovado por unanimidade. Na Câmara dos Deputados também pode haver essa resistência? Eu creio que o ambiente hoje é muito favorável à pesquisa, né? O mundo hoje não tem mais jeito. Quem manda são as tecnologias, os avanços, a internet. Esse é um mundo admirável, é um mundo sem limites. Então, a pesquisa que manda e vai avançar muito. Não tem como parar. Nós podemos ficar para trás. Nós podemos ficar um país eco mundial, sem nenhum senso de inovação, sem produtividade no trabalho, sem nada. Já que a gente está falando de investimento em ciência e tecnologia, no Brasil muitos desses investimentos vêm de fundos e agora o Senado, inclusive, discute uma proposta de emenda à Constituição para extinguir alguns desses fundos federais. Um deles, pelo menos, trata diretamente da ciência e tecnologia, financia, salvo engano, 1 ou 2 terços do que, por exemplo, a CAPES distribui de bolsas no Brasil. Dentro dessa discussão, esse projeto do senhor pode contrabalançar? Como é que o senhor vê essa? A grande parte dos fundos não executam. Não executa. Fica ali guardado. Fica guardado. Uma grande parte desses 240 bilhões aproximados desses fundos, são muitos fundos, que tem fundos que nem o governo sabe deles. Não sabe. Tem fundo que tem 45 bilhões, tem fundo que tem 30 bilhões.
e não executa nem 600 mil reais por ano. São fundos ilusórios. Então, na realidade, esses fundos eles têm que dar uma destinação e ter fundo só para fazer respaldo, para combater déficit fiscal ou para pagar juros da dívida, não tem sentido. Se a gente for só afundar, trabalhar concentrado no que a equipe econômica fala, o Brasil ele afunda junto, porque os atos de reforma, previdência, tributária, administrativa, eles não dão respostas no curto prazo, agora. Então, nós temos que fazer, uma mão você faz uma ação austera, com a outra mão você toca o Brasil, simultaneamente. Não dá para pegar só esse lado aqui, vamos ajustar, vamos ajustar, vamos ajustar. E endurece, e vai. E certo é que e o restante do país, a pesquisa científica, não é? A qualidade da educação. Não é? E é interessante, o senhor falou de educação e ciência, porque a gente mencionou muito CAPES, bolsas, universidades. Na prática, especialmente no Brasil também, pesquisa científica e educação andam muito para e passo. O senhor lançou recentemente um livro falando sobre a série histórica na educação e o descaso da educação ao longo dos anos. Dá para dizer que o abandono do ensino público brasileiro também está refletido num certo abandono da pesquisa científica no Brasil? Vou até mostrar aqui o seu livro do senhor. Exatamente. O senhor lançou essa aqui série histórica realmente frustra muito todos nós a descontinuidade. Sempre o Brasil viveu o país dos solavancos. Um presidente tenta, outro não fala nada de educação, outro vai lá na Constituição, tira o direito da educação, outro volta o direito da educação, e assim vai. Então, tem excelentes ideias da década de 20, até da Velha República, importantes, mas que não foram continuadas. Teve Brizola trabalhando, querendo educação, teve Darcy querendo trabalhar, teve Paulo Freire com outras teorias, teve assim, muita gente estudiosa, teve Mário de Andrade, que foi diretor de Cultura e Educação na década de 30, de tão cabeça aberta, tão amplo o pensamento dele, que logo ele não ficou nem um ano no cargo, 1 ano e meio, tiraram, porque ele parece que ia acabar o mundo, né? Se ele aproveitasse Anísio Teixeira, Darcy e outros tantos iluminados, prefeitos maravilhosos, prefeitos abençoados, não é? Como existe em cidades pequenas no Nordeste, existem cidades aqui daqui de Goiás, existem experiências maravilhosas no Espírito Santo, existe em todo lugar, tem municípios que, graças às iniciativas dos prefeitos, têm feito com esse recurso, pouco ou muito ou nada, eles têm feito imensa diferença. Nós, o Brasil, hoje não precisa de grandes... buscar na Finlândia, buscar em Singapura os exemplos, na Polônia. Nós temos nossa Polônia, nossa Singapura, nossa Finlândia aqui no Brasil. Temos que buscar as experiências bem-sucedidas do Brasil tupiniquim. Senador, esse seguramente é assunto para um outro programa completo. Vamos falar aqui de educação. Nós conversamos nesse programa, muito obrigada por essa conversa, senador, com o senador Confúcio Moura, que foi o relator de um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto permite a dedução no imposto de renda de pessoa física das doações às instituições de pesquisa no Brasil. Eu sou Ângela Brandão e este foi o programa Argumento. Se você quiser rever este ou outros programas, pode ir na nossa página na internet, senado.leg.br/TV, na nossa página da TV Senado no YouTube, ou até ouvir esse programa, e essa é uma novidade, nas nossas, como podcast, nas principais plataformas digitais. Se quiser usar o telefone, 0800 61 2211. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. A você que está com a gente ao vivo pelo Facebook, obrigada por estar com a gente. A você que só está vendo pela TV Senado ou nos ouvindo por podcast, vai lá, curte a nossa página e você pode participar ao vivo do programa Argumento na próxima vez, mandando suas perguntas e tendo essas perguntas respondidas pelo senador. Tchau, até a próxima.